Atenção. Começa agora o programa Assim Dizem as Escrituras. Você pergunta e a Bíblia responde. Na direção do pastor José Medeiros e cooperação do irmão Nathaniel Tomás. É isso aí, meus queridos. Você que chegou agora, Pai seja contigo, Pai seja convosco. Hoje o tema é muito importante, a bênção do dizimista. Irmão Nathaniel, fala, meu querido. Amém, caríssimo pastor, aleluia. Então, saúdo a você, Pai seja contigo. É no nome santo de Jesus, o nosso Salvador, que nós damos início ao programa Assim Diz a Escritura, com o tema A Bênção do Dizimista, aleluia. Então, fazer uma pergunta aqui para você que está nos acompanhando. Você crê de verdade do que a Bíblia escreve, né? Está escrito, né, a respeito do dízimo, ou não serve mais para os dias de hoje? Quer que no seu entendimento, né, explique aí, né? Se você quiser perguntar, né, também, porque você pergunta e nós vamos procurar a resposta na Escritura. Não discutir, né? A palavra de Deus não é de discussão. A palavra de Deus é para nós dialogar e aprender e examinar. Porque discussão não leva a canto nenhum. Às vezes a pessoa quando não crê, não adianta, né? Porque ele já colocou na cabeça que é daquele jeito, não tem quem tire. Só quem pode mudar o nosso pensamento, o nosso coração, é Deus. É quando nós quer, tá? É quando nós queremos. E Deus não força ninguém a nada. Ele deixou escrito para a pessoa que crê. Então, não adianta você crer em algo na Bíblia e descrer de outra, porque a Escritura, toda ela foi escrita e inspirada por Deus. Então, vamos lá. Irmão Nathaniel, vamos ler Gálatas capítulo 6, versículo 1 a 10. Amém. Então, diz o seguinte, vou ler aqui na versão King James. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levai as cargas pesadas um dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalia as suas próprias atitudes e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Amém, louvado seja Deus. Muito bem, né? A palavra de Deus é bem claro a respeito de que se alguém for surpreendido em alguma falta, né? Quem realmente é espiritual, corrija essa pessoa espiritualmente, para que também não seja tentado. Então, irmãos, é algo muito importante que a Escritura fala a respeito de fazer o bem a todos. Então, assim, hoje nós, quando a pessoa crê, ele vai defender sempre aquilo que ele crê. Por exemplo, você crê que o dízimo é consagrado, é sagrado, é abençoado. Quem faz, quem devolve, quem ajuda uma instituição, ou a igreja que congrega,
devolve aquilo que Deus dá para ele, porque Deus dá 100% para a pessoa devolve aquele 10%, fica com 90%, e a pessoa às vezes acha pouco. Realmente, irmãos, quem ganha um salário hoje é pouco, né? Mas se você for olhar para esse lado, você não devolve, tá? Você não devolve, mas vai mudar o teu estado de vida, vai enriquecer você, vai melhorar a tua vida financeira, com aqueles 10% que você tirou. Você pode gastar com outras coisas, você vai gastar, acaba gastando com coisa que não é nada e acaba acumulando, em vez de bênção, maldição, doenças, gastando com doença, gastando com problema, né? Então, assim, a pessoa tem que entender que se a pessoa aceitou a Jesus Cristo para seguir, ele tem que ser uma pessoa crente completa, né? Crê nas escrituras. Quando falo de crente completa, é a pessoa que crê na escritura completa, discernindo entre o certo e o errado, né? A pessoa tem que ver o que foi abolida na cruz e o que não foi abolida por Jesus no madeiro, tá? Então, temos que entender hoje, o sacerdócio levítico existe? Não. Mas qual sacerdócio que existe hoje, irmão Natanael? Amém, muito boa pergunta. Então, nós observamos acerca de Hebreus, ali relatar bem o capítulo 7, ou seja, estava profetizado de que levantaria um novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, como diz, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós observamos já falar de um novo sacerdócio, e esse sacerdote nós observamos é o nosso mestre Jesus. Ele é o sumo sacerdote, porque ele entrou uma vez no santuário e fez uma eterna redenção. E dessa forma, o que nós avaliamos pelas Santas Escrituras? Ou seja, observamos Melquisedeque, ele era rei e sacerdote, e ele recebeu os dízimos de Abraão. Dessa forma, a lei, no sacerdócio de Melquisedeque ainda está em vigor o dízimo no sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, a figura de Melquisedeque, desse sacerdote, da qual vem Jesus, ela é existente. Também observamos ali algo ser praticado pelos patriarcas. Porque diz assim, em Hebreus 7, né, irmão Nataniel? Amém. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, é que saiu ao encontro de Abraão quando regressava da matança dos reis, e abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem filhos, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdócio para sempre. Então está bem claro, né, irmão Nataniel, que para quem quer entender que o dízimo, que muitos dizem, não, mas eu creio no dízimo de Abraão. Pronto, Abraão devolveu o dízimo do despojo de tudo que ele conquistou, né? Foi um trabalho? Foi ou não foi, irmão Nataniel? Ou foi roubo? Amém. Ele guerreou ali com seus 318 servos. Então, uma grande batalha. E ele conseguiu ali salvar o seu sobrinho Ló, que estava dessa forma aprisionado. Ele levou... os salteadores, os reis, invadiram ali Sodoma e Gomorra e levou todos os prisioneiros com seus bens, como levou Ló, levou sua esposa, levou todos os bens de Ló, roubaram, levaram tudo, e os bens de todos os outros reis, de todas as pessoas que onde eles iam e levando tudo. Então Abraão, pela bênção do Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, ele conquistou, né? Ele foi, tomou tudo de volta e conquistou muito mais. Então a parte que era a parte dele, ele devolveu, né? Ele devolveu para
o Melquisedeque e foi abençoado por ele. Então disse bem claro que Melquisedeque é segundo Jesus, ele vem segundo a ordem de Melquisedeque e que permanece para sempre. Então as pessoas hoje dizem, não, acabou-se. Não, aqui está dizendo bem claro que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque e permanece para sempre. A pessoa pensa assim, não, acabou. Acabou não. Temos que entender a palavra de Deus. É que não existe sacerdócio levítico, mas existe sacerdócio Jesus, que ele nasceu em Belém da Judéia e ele continuou, né? Continuou, você vê que ele tinha até um tesoureiro ali, né, irmão Nathaniel, que era Judas, né? Se não existia dízimo, não existia oferta, para que um saco de moeda que Judas usava, que levava para comprar comida? Eles compravam com o quê? Ele levava outra coisa para trocar por pão, Não, ele levava moeda, já existia as moedas. Então nós temos que entender que já existia dinheiro. Então as pessoas devolviam o dízimo daquilo que realmente eles tinham. Se eles plantavam trigo, eles iam devolver a 10ª parte do trigo, se eles plantassem. Agora, se eles vendessem o trigo, eles tinham que devolver também a 10ª parte, seja em dinheiro, ou em prata, ou ouro, eles tinham que devolver para o sacerdócio, para que o sacerdócio pudesse comprar alimento também. Então existia essa aí. Então assim, hoje, como é que a pessoa vai construir, comprar um terreno, construir um templo ou uma casa de oração sem ter dinheiro, né? Quem é que tem dinheiro para construir hoje um templo, comprar um terreno grande, 200, 300, 400, 1 milhão, né? Ou não tem um terreno barato hoje, ainda a construção vai sair bem cara. Se as pessoas não devolvem nada, nem oferta nem nada, a pessoa que está ali nunca vão construir nada, vão congregar onde? E se alugar um salão, um ponto, vão pagar com o quê? Se não devolverem nada. Então a pessoa tem que ter noção disso aí, por que existe o dízimo? Por que existe as ofertas? Não é só para isso também, para ajudar os necessitados, né? A pessoa vem numa congregação, chega lá, quando cai um irmão doente, quando cai uma irmã doente, aí vai pedir ajuda o pastor, não tem nada. Não, aqui não tem nada. Vai pedir, aí os irmãos também estão lisos, não tem nada, gastou todo o dinheiro. Aí vai ajudar esses irmãos com o quê? Aí vai pedir os incrédulos, vai pedir os incrédulos vizinho, meu vizinho, tem um irmãozinho aqui passando necessidade, dá para você arrumar aí 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Isso é bonito, irmão Nathaniel? Amém. Então, conforme está escrito, nós observamos, ou seja, a escritura dizer, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Então, conforme também está escrito que para nós ajudarmos os santos nas suas necessidades, então nós devemos recorrer mesmo aos nossos irmãos, ou seja, não a alguma pessoa fora da igreja, porque nós observamos a palavra como ela ensina e nós devemos assim praticar. Então vamos para a Bíblia. Você tem alguma pergunta, irmão Nathaniel? Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para o nosso estudo abençoado com o tema A Bênção do Dizimista. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Deus é fonte do quê? Então vamos entender. Deus é fonte de quê, né, irmão Nathaniel? Vamos para a palavra, né? Existe o Provérbios 10, 22 que diz assim: a bênção do Senhor é quem enriquece e ele não faz seguir de dor alguma. Então, Provérbios 10, 22, Deus que a bênção do Senhor é o que segue, né? A pessoa não segue, quem tem a bênção de Deus não sentirá problema, né? Não vive angustiado, não vive, como ele diz aqui, a bênção do Senhor. Por isso que diz que a bênção do dizimista, a bênção do Senhor é quem enriquece e ele não o faz seguir de dor alguma. Veja, quer dizer que a pessoa não vai viver uma vida de maldição, não vai viver uma vida de tormento, né, de desespero. Então quem é abençoado
a pessoa é rico, né? Rico na fé, ele é rico de saúde, ele é rico em tudo. Mesmo que ele não seja rico com muitas fazendas, com muito dinheiro, mas Deus é que enriquece o ser humano, é Ele que abençoa de uma forma que a pessoa é abençoada, tudo que Ele faz. Então vamos lá, irmão Nathaniel. Tiago 1,17 fala sobre o que, irmão Nathaniel? Amém. Diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstante. Efésios 1,3. Amém. Pra já, então vamos fazendo esse paralelo aqui com as escrituras para a gente entender, que agora diz aqui o seguinte: amém, amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eita maravilha. Romanos 8,32. Amém, graças a Deus. Mais um versículo para fundamentar a palavra do nosso Deus. Deus é bom e maravilhoso de fato. Então, diz aqui o seguinte: glória ao Pai Celestial. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Então, Deus já fez a sua parte. Sim, está aí entendendo? Aí você diz: não, mas está falando disso. Não, está falando das bênçãos do Senhor, que obedece a Ele, é abençoado. Então, então fala aí de dízimo. Nós vamos falar, né, irmão Nathaniel? Já falamos. O que é que a Bíblia fala sobre o dízimo? Tem mais perguntas, irmão Nathaniel? Amém, graças a Deus. Então, vamos que vamos aqui para nossa outra pergunta. Então, segunda pergunta: se Deus é dono da prata e do ouro, por que requer o dízimo dos seus filhos, pastor Medeiro? Porque é isso mesmo? Deus, ele precisa de dinheiro? Não precisa de dinheiro. Ele já fez tudo, né? Já deixou tudo para o homem, né? Ir atrás. Ele já fez o ouro, a prata, deu inteligência para o homem criar o dinheiro, né? Então o homem... É engraçado que o homem passou a entender que o ouro tem valor, né? Que a prata tinha valor, mas o ouro tinha mais valor. E Deus já deixou. E o homem foi atrás. E dele, muita gente, né? Pegou esse ouro e passou a fazer. Foi coisa que não deveria fazer. Fazer bezerro de ouro, era tudo, né, irmão Nathaniel? Pegava a prata, fazia imagem de escultura, fazia tudo com esse dinheiro. Aí depois começaram a fazer as moedas de prata, as moedas de ouro, mas era raro, né, naquela época. Depois que foi mudando, né, para a cédula, que vê que saía mais barato, e hoje existe ainda as moedas, mas de cobre ou de outro material mais barato, né, alumínio, né, e outras coisas mais. Então nós vamos ver aqui a palavra do Senhor. Se Deus é dono de tudo, para que Ele quer dinheiro dos seus filhos, né? Então, para que quer? Vamos lá. Ageu 2:8. Amém. Ageu 2:8 diz: amém. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aí. Romanos 6:16. Amém, graças a Deus. Então vamos para outro versículo para a gente observar a santa palavra do nosso Deus. Então, aqui na versão King James diz: não estáis informados de que, ao vos entregar de alguém como escravo para lhe obedecer, sois escravo destes a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? 1 de Pedro 1:22. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui corroborando o entendimento para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Então diz aqui o seguinte: louvado seja o nosso Deus. Amém. Só um momento aqui. Louvado seja o nosso Deus. Então, com o tema a bênção do dizimista, para você entender aqui nessa programação abençoada. Programa Assim Dizem as Escrituras. Amém. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade,
que leva ao amor fraternal não fingido. Amai uns aos outros de todo o coração. 1 Samuel 15, 22. Amém. Bem interessante esse versículo aqui que nos chama bem a atenção, falado pelo profeta Samuel, repreendendo ali o rei Saul que pecou. Então, algo de suma importância para nós entendermos. Então, na versão JFA diz: Samuel, porém, diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, não adianta a pessoa devolver o dízimo se ele é transgressor, desobediente, a Deus. Então, assim, o que quer dizer isso? Que todas as palavras que Deus está escrita, a pessoa pode ser escravo do dinheiro, né? Como falou Romanos aqui. A pessoa pode ser idólatra também, avarento, né? Que a pessoa que é avarento, ele não herda o reino de Deus, que é o tipo de idolatria. A pessoa ama tanto dinheiro que ele tem pena de gastar, ele tem pena de doar, ele tem pena de dar, né? De ajudar as pessoas. Ele tem pena de ajudar na congregação, onde congrega. Então, aí você olha para a vida dele, é uma vida triste, né? A pessoa que é avarenta, ele vive uma vida triste. Não é abençoado. A benção é para quem... A pessoa abençoada, ele é feliz de todas as maneiras. Tanto faz ter dinheiro como não, ele é feliz. Porque Deus não deixa ele passar necessidade. Então aqui, em Samuel... Deus pediu para que, por meio de Samuel, para Saul destruir todas as fazendas, o gado, os animais, tudo que pertencia ao rei Agag. Ele não destruiu, pegou os melhores bens para oferecer a Deus. Então Deus disse: Deus tem prazer em sacrifício e holocausto, que antes que obedeça a ele, Deus não tinha prazer dessa forma, porque Deus mandou destruir todos eles, porque disse que tudo era dele. Né? Tudo pertencia a ele. Se Deus mandou destruir, é porque era um sacrifício a Deus e ele não fez. Então não adianta a pessoa pegar, cumprir umas e desobedecer outras. Nós temos que cumprir tudo para ser abençoado por Deus, ouvir a voz do Senhor para que nós seja abençoados. Louvado seja Deus. Então vamos ver também, tem mais pergunta, irmão Nathaniel? Amém, de fato, Wesson Medeiros. Amém, bem interessante. Então, Deus, ele quer a obediência dos seus servos. Vamos que vamos. Terceira pergunta: o que é a espiritualidade do dízimo? Então, o que isso quer dizer? O que é a espiritualidade do dízimo? Meu Nathaniel, vamos entender, né? No versículo de 1 Crônica 28, 11 a 14. Amém, graças a Deus. Vamos aqui para a palavra do Senhor, para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Então, ao Senhor a honra e a glória. Diz: em seguida Davi entregou seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e de todas as salas e do lugar do propiciatório. Da mesma forma, deu-lhe o modelo de tudo o que o Espírito de Deus havia falado em seu coração sobre os pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos do tesouro da casa de Deus e dos depósitos das ofertas sagradas. Entregou-lhe também as instruções quanto às divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas na casa de Yahvé e os utensílios que seriam utilizados. Especificou até o peso do ouro que deveria ser utilizado na fabricação dos utensílios de ouro do templo, bem como para todos os utensílios sagrados de cada espécie de uso e serviço, o peso da prata para todos os utensílios de cada espécie de uso e serviço. Então já foi dada a ordem ali para fazer a casa do Senhor. Precisava de ouro, precisava de prata para fazer as taças, fazer os utensílios para as ofertas. Então, meus queridos, para a pessoa que é abençoado, ele faz isso, ele doa de todo o coração como Davi fez.
Deuteronômio 11:13. Amém, graças a Deus. Vamos aqui para Deuteronômio. Amém. Só abrir aqui para a nossa meditação e você acompanhe também e confira nas escrituras, que eu estou lendo aqui as escrituras. Amém. Então vamos que vamos, diz aqui o seguinte: portanto, se de fato obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, amando ao Senhor vosso Deus e servindo a Ele com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Vou ler aqui o 14 só para complementar. Concederei boas chuvas para a vossa terra, e no tempo certo, chuvas de outono e de primavera. Podereis assim recolher teu cereal, e tereis trigo, vinho e azeite com fartura. Louvado seja Deus. Lucas 16, versículo 10 a 13, irmão Nathaniel. É pra já, graças a Deus. Então vamos, carrega logo para a gente entender. Então, graças a Deus. Então, abriu aqui. Diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vós não fores justo em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não vos tornaste digno de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou dedicar-se-á um e desprezará ao outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Pronto, né, irmão Nathaniel? O negócio está bem claro, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, a pessoa que é apegado a dinheiro, ele é injusto, né? Quem vai entregar as coisas para uma pessoa que é injusta? Deus vai abençoar quem é injusto? Não. A pessoa que é injusta, ele vai ser sempre uma pedra de tropeço na vida dele. Vai ser uma pessoa triste, uma pessoa que não vai ser abençoada, porque Deus não vai abençoar uma pessoa que procura fazer o que é errado. Não tem como. A bênção vem através da obediência. E também Eclesiastes 5:10. Amém, graças a Deus. Então vamos que vamos, Eclesiastes, lendo a palavra do Senhor com muito entendimento. Amém, com calma e alegria, graças a Deus. Amém, aqui é o seguinte: quem ama o dinheiro jamais será o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se sentirá em paz e feliz com os seus rendimentos. Certamente isso também é ilusão, vaidade. Quem ama o que, irmão Nathaniel? Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com os seus rendimentos. Realmente, né? Quem ama o dinheiro nunca será feliz, nunca vai ser satisfeito. Então vamos continuar, né, irmãos Nathaniel? Vamos que vamos. Tem mais pergunta? Amém. Então vamos para a nossa quarta perguntinha, para entendermos a palavra do Senhor. A quarta pergunta é a seguinte: ficaremos ricos se entregarmos os dízimos corretamente, pastor Medeiros? Porque as pessoas dizem: deu dízimo, você vai ficar rico, você vai ter um carro novo, uma moto nova, uma casa nova. Devolva o dízimo que Deus vai derramar chuva de dinheiro na sua casa. Isso aí é uma pregação falsa, né? Um ensinamento falso, porque a pessoa que é rico, muitas vezes já nasce rico, já nasce em berço de ouro, já vem de linhagem rica, e muitos enriquecem às vezes por fazer trabalhos, né? Às vezes a pessoa faz negócio, uma pessoa de negócio, e começa a dar certo os negócios, e muitos enriquecem por ser trapaceiro. Só que as pessoas que enriquecem com trapaça, eles empobrecem rapidinho, porque de vez em quando pego um que enriquece à custa dos outros, roubando os outros, e não tem essa. Então, assim, é a pessoa que prega, devolva o dízimo que você vai enricar, tá mentindo, né? Dízimo é algo que a pessoa devolve por obediência à palavra do Senhor, devolve para a obra de Deus. Quando a pessoa devolve dinheiro, devolve 10%, ele não devolve pensando no pastor. Se ele for pensar no pastor, que é para o pastor,
ele não vai devolver. Mas quando você devolve de coração, pela palavra de Deus, para a obra de Deus, então Deus vai te abençoar, e você vai se abençoar, não vai te fazer falta alguma. Mas quando você devolve com pena, né, que tem dó, que vai te fazer, não vai me fazer falta, eu preciso fazer isso, esse dinheiro dava para fazer isso, fazer aquilo, realmente vai te fazer falta mesmo. Porque a pessoa que é fiel no pouco, ela é fiel no muito. E quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Então a pessoa vai ser infiel de qualquer jeito. Tanto, se eu ganhasse 10 mil reais, eu devolveria. Não, devolveria não. Porque você tem que devolver R$1.000, né? E ainda tinha as ofertas, né, que você deveria tirar por amor à palavra. Então assim, se eu ganhar 100 mil reais, eu ia devolver. Aí é que não devolvia mesmo, porque você disse, não, devolvia 10 mil reais? Não devolvia não. Então vamos lá. A pessoa que é fiel no muito, tanto faz, se você ganha 200 reais, devolvia 20, aí você, o senhor começa a abençoar, de repente você está ganhando 2 mil reais, está devolvendo 200, de repente está ganhando 20 mil reais, né, irmão Nathaniel, por mês. E aí a bênção do Senhor vem naturalmente. Agora dizer que você devolveu disso, você fizer isso, devolvendo disso, pensando que vai enricar, aí você vai se decepcionar, tá? Porque às vezes você passa, tô com 10 anos, né? O pastor disse que se eu devolvesse o dízimo eu ia ficar rico e ainda tô ainda do mesmo jeito. Não, não é isso não, tá? Não é jogo de loteria não, a pessoa tá jogando para arriscar não. Depositando o dízimo ali para receber, ainda que a pessoa devolvesse 10 anos o dízimo, 100 reais, aí durante esses 10 anos, pastor, eu quero meu dinheiro de volta. Se fosse para um depósito, né, irmão Nathaniel? Se não gastasse com nada, se não precisasse pagar energia, não precisasse reforma na congregação, ou ajudar um irmão, se não precisasse de nada, só para guardar, e ainda não ia enricar, a pessoa pegasse de volta, né? Então vamos ver lá. Lucas 6:38. Amém, graças a Deus. Vamos que vamos, diz aqui o seguinte a palavra: dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, portanto, a medida que usareis para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Pronto, então quando você dá, você recebe, né? Você recebe, se você der de prazer, com prazer, você recebe em dobro, como está falando aqui. Se você fazer de mau gosto, também você vai receber o dobro de mau gosto. Se você é a justiça, né, irmão Nathaniel? É o justo que está falando. Jesus deixou bem claro que é a justiça. Se planta o mal, recebe o mal. Planta o bem, recebe o bem. Então agora, se a pessoa usar esse versículo aqui, dizer, olha aqui, se você devolver tanto, no próximo mês você vai receber tanto, mas se você tem só um salário, você não jogou em loteria, você não joga em nada, a não ser que você receba uma herança, né, irmão Nathaniel? Alguém dá uma herança para você, uma ajuda, tudo bem, mas dizer que você vai enricar é outra coisa, tem que trabalhar. Filipenses 4:19. Diz o seguinte: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eita, irmão Nathaniel, explica isso aí. Amém, graças a Deus. Com certeza Deus ele supre todas as necessidades. Conforme nós observamos ali Salmos 34, diz: os filhos dos leõezinhos necessitam e façam fome, mas aqueles que esperam no Senhor, bem nenhum lhe falta. E diz mais, também nós, lendo a palavra, observamos em Salmos também, que diz: já fui moço e agora fui velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então Deus ele dá o que? As necessidades. E, ou seja, as necessidades, muitas das vezes as pessoas são gananciosas, mas as necessidades que Deus ele dá, ou seja, o pão de cada dia, dá a veste, dá uma boa noite de sono, dá uma casa, dá um abrigo, Deus ele abençoa com essa necessidade. Nós sendo isso, nós
devemos considerar de grande tamanho, e aqui fala das gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essas gloriosas riquezas não é material, mas é espiritual, a salvação que nós temos mediante o nosso Salvador Jesus. Amém. Não existe riqueza maior, você tem a promessa de viver eternamente. Amém. Essa é a riqueza maior, tá? Você pode ser rico nessa terra, nesse presente século, ter muitas fazendas, casas boas, muito dinheiro, e você não fazer o bem, só faz o mal, prostituição, bebida, o vício, só aquilo que te destrói, não vai herdar a vida eterna, porque teus bens você já está usufruindo. Então quem faz a vontade de Deus, além de ser abençoado aqui na terra, rico ou não, ele é rico espiritual diante de Deus, ele é abençoado, vai herdar a vida eterna. Deixa o último versículo bíblico, irmão Nathaniel, tá? Mateus 23, o que diz lá? Amém, graças a Deus. Vou abrir aqui a palavra do Senhor nosso Deus para nós entendermos, corroborarmos o nosso entendimento. Então vamos que vamos aprendendo e entendendo. Amém. Amém. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. Amém. Então é bem claro, Jesus deu um conselho aí, né, que o povo devolvia dízimo do hortelã, do cominho, de tudo que eles ganhavam, mas eles esqueciam de uma coisa: o amor, a justiça. Então não adianta, a pessoa é dizimista, né? Ele faz de tudo para ser abençoado de forma errada, mas ele negligencia o amor, negligencia a justiça, não vai ser abençoado. A pessoa, além de devolver o dízimo, como disse Jesus, deve também praticar essas coisas. Amém. Lucas 20:25. Dai, portanto, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto, medite aí. Alguém perguntou, trouxe a Jesus: Senhor, de quem é essa moeda? Jesus olhou, qual é o rosto que está nessa moeda? Ele disse que é de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá, irmãos? Dê a Deus o que é de Deus, porque hoje nós pagamos tanto imposto sem nem perceber para o governo que nós vivemos. E nós temos a nossa obrigação de ajudar na obra do Senhor, para que a obra de Deus cresça. Que Deus abençoe, espero que tenha servido para você. Até a próxima programação, o Pai seja contigo, e vamos para as interações dos nossos irmãos, né, irmãos? Nossas perguntas e respostas. Amém, com certeza, aleluia. Vamos a cada dia buscando ao Senhor nosso Deus em espírito e em verdade.